Esse é mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os lares há 12 anos e meio, sempre, todos domingo, levando personalidades brasileiras a falar sobre a detenção do poder no seu segmento. Hoje, mais uma vez, temos no nosso programa um queridíssimo amigo. Nossa amizade vem há praticamente 40 anos. Sim. Nós, no primeiro concurso de magistratura que eu participei na banca, eu estava, assessorando como juiz do Tribunal de Justiça o presidente da banca, Silvio Amaral, o nosso querido Zé Renato Analini. Quando fui presidente da academia, tive o privilégio de tê-lo como secretário-geral da academia. Fui presidente duas vezes da Academia Paulista de Letras. Recuperou a academia num momento difícil. Foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, e um dos maiores especialistas em questões ambientais. Quando eu era desembargador, a Câmara que presidia do Tribunal de Justiça de São Paulo era sobre meio ambiente. E hoje está na secretaria, foi secretário de Educação do Governo do Estado e hoje é secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, cuja população é maior do que a população de Portugal. São Paulo é uma espécie de país, porque é aqui o quarto maior orçamento do Brasil e o orçamento muito maior do que a maior parte dos países latino-americanos. Então, é o meu querido amigo José Renato Analini, que nós vamos entrevistar hoje, no momento que se fala tanto de meio ambiente. Os discursos na ONU estão sendo sobre meio ambiente, na Assembleia Geral, todos preocupadíssimos. Nós temos tido uma deterioração do meio ambiente no mundo inteiro, com uma série de mudanças climáticas provocando fenômenos que não tínhamos anteriormente, no aquecimento global, que é uma realidade, e ainda o mundo inteiro não dá a impressão de estar preparado devidamente. Essa é a razão pela qual vamos ouvir um especialista falando sobre isso para os meus telespectadores. Meu querido Naline, é uma grande alegria tê-lo mais uma vez no nosso programa. E fica a pergunta: como é que você viu essa discussão na Assembleia Geral de que temos que nos preocupar, mas os fatos que estão ocorrendo, e ao mesmo tempo, no Brasil, nenhuma política federal? O presidente Lula criticou muitíssimo o presidente Bolsonaro por entender que não estava fazendo uma política adequada de combate. E seu governo está sendo muito mais deletério, muito mais corrosivo, muito pior no combate do que foi o governo Bolsonaro. E o mundo inteiro enfrenta os fenômenos que aconteceram das nossas queimadas, e o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Você é secretário de Mudanças Climáticas, ninguém melhor para falar sobre isso para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Ives. Eu devo tanta coisa a você, Ives. Sua generosidade é compatível com o seu talento, com a sua erudição. Então, é uma alegria estar com você, embora falando sobre um assunto que me angustia bastante, Ives, porque uma coisa é a experiência ali na Câmara Reservada ao Meio Ambiente, onde o desembargador analisa um fato, uma infração ambiental tópica, muito bem delimitada, a participação do Ministério Público. Então, eh, nós escolhíamos uma tese ali, sabendo que não íamos resolver o problema ecológico. Outra coisa é você estar aqui numa secretaria do município de São Paulo, que, como você bem disse, é a maior cidade brasileira, tem quase 13 milhões de pessoas e se tornou uma cidade impermeável. Então, é uma cidade que tem poucas árvores,
os nossos rios foram sacrificados a pretexto de retificar o curso natural, não é? Quando os jesuítas aqui chegaram em 1554, eles viram grandes rios, pelo menos quatro grandes rios. O Tietê serpenteava pelas várzeas, havia uma vegetação luxuriante, uma avifauna maravilhosa. O que que nós fizemos? Hoje, o Tietê, quando ele atravessa o território paulistano, ele já nem pode mais ser chamado rio. Ele é um condutor de imundícies, de esgoto in natura, de substâncias químicas lançadas por indústrias e tudo aquilo que a população descarta, não é? Em regra, o rio é utilizado como um condutor daquilo que não serve mais, daquilo que nós jogamos fora. Então, esta cidade, quando ela sofre esses efeitos da temperatura elevada. 2023 foi o ano mais quente da história, mas 2024 está batendo outros recordes, não é? Nós estamos dia a dia tendo temperaturas mais elevadas. A cidade fica irrespirável, não é? Então, nós já nem pensamos hoje, Ives, em fazer atenuação, mitigação dos efeitos das emergências climáticas. Nós estamos pensando mais em adaptar a cidade para que ela seja resiliente, para que não haja mortes precoces, mortes prematuras, que têm sido registradas sempre que existe uma onda de calor. O professor Paulo Saldiva fez um levantamento e verificou que nos dias mais quentes, ele estava falando em novembro de 2023, houve uma súbita internação de inúmeras pessoas, pessoas hipertensas, diabéticos, pessoas com comorbidades cardiovasculares, gestantes, idosos, crianças. Então, houve aborto espontâneo, tudo em virtude do calor. Então, a situação é extremamente grave. E como você bem disse, o Brasil, que era uma promissora promessa verde, que tinha grandes áreas ainda intocadas de cobertura vegetal, o bioma amazônico considerado assim um pulmão do mundo, e tem rios voadores, etc. Nós vimos há poucas semanas esse inclemente fenômeno do Brasil pegando fogo, Ives. Até em São Paulo, mais de 50 cidades com focos de incêndio e o Estado brasileiro inerte ou impotente, estupefato, e não há mais possibilidade, Ives, de se dizer que não sabia, porque os cientistas estão há décadas anunciando Claro. aquilo que chegou. E chegou de uma forma inevitável, implacável e muito cruel. Agora, não é a natureza que é cruel. Falam fenômenos naturais, desastres naturais, não são naturais, eles são provocados pelo homem que, naquela ambição, naquela cobiça, não se contém nos seus hábitos de consumo. Não é? Há quanto tempo se fala que nós não poderíamos mais continuar a emitir os gases venenosos causadores do efeito estufa? Assinam-se acordos, fazem-se compromissos, realizam-se reuniões no mundo inteiro e nada de concreto, Ives. Você não vê isso também? Não é uma Ni- coisa Nitidamente. melancólica? E o que me preocupa muito foi exatamente esse aspecto. Na prática, nós tivemos um gasto monumental por parte do governo, ao ponto de hoje
nós só temos política monetária, porque a política fiscal, por mais que Fernando Haddad faça esforço, o Lula é um gastador, e você vê hoje o que se apresenta dos 14 bilhões de reais dados no Bolsa Família, 3 bilhões foram gastos em apostas, em bets, de 14 bilhões. Quer dizer, praticamente um quarto do que foi dado, um pouco menos de um quarto do que foi se dado para sustentar pessoas, e essas pessoas gastaram fazendo apostas, evidentemente prejudicando a própria satisfação das suas famílias, de atender a família nas suas mínimas necessidades. E o que nós estamos vendo é que os investimentos necessários, como você disse, tudo isso é previsível, estava previsto há muito tempo. Isso não aconteceu agora. Nós estamos surpresos. Era previsto há muito tempo. Não se Sim, tomou medidas. E mesmo quando foi acontecendo, só se tomaram medidas, tomaram não, prometeram medidas a questão de um mês, já sim, quando o Brasil estava inteiramente pegando fogo. Então, eu tenho a impressão que nós não demos a importância, sabíamos disso, gastamos onde não devíamos, arrebentamos por inteiro o arcabouço do ministro Fernando Haddad, que o presidente Lula é incontrolável em matéria de gasto, e estamos sem recursos para aplicar, ao ponto do ministro Dino, que não tem nada a ver com isso, que não é função dele, é uma função do executivo, ter dito, olha, nós vamos tirar o combate às queimadas do arcabouço fiscal. Parece a matéria do Congresso. E ele fez isso para tentar ver se consegue recursos para o arcabouço. Como diz o Banco Central, já tem um furo de 40 bilhões de reais por esses gastos. Gasta-se onde não se deve e deixa de se gastar onde se deve. Nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre o tema no segundo bloco. Demos continuidade ao programa Anatomia do Poder, que tem hoje como convidado especial o eminente jurista, acadêmico, escritor, secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, foi presidente do Tribunal de Justiça, foi presidente da Academia Paulista de Letras, foi eh, também do TACRIM, do Tribunal, Antigo Tribunal, eh, que era o Tribunal Criminal, de tal maneira, um dos grandes juristas brasileiros que eu tenho o prazer de entrevistar no programa. E, como eu faço em todo programa, mando um livro. Esse foi editado pela Academia do Rio de Janeiro, 50 poemas escolhidos pelo autor. Eu sou o 37º da série, Casa da Jale, do livro. E outros estarei encaminhando ao meu querido amigo. Mas voltando ao nosso assunto, meu caro Naline, da luta contra essa deterioração climática do mundo. A minha hoje grande preocupação, Naline, apesar de estarmos criticando o Brasil, criticando a política eh, atrasada de se aplicar recursos para tentar fazer o combate, mas um dado que preocupa muito é a impossibilidade de se vencer o grande poder econômico dos produtores de petróleo. É, há anos atrás, nós discutimos na Academia Internacional de Direito e Economia, da qual você também é um dos nossos acadêmicos, e diziam que dos três melhores negócios do mundo, o petróleo é o primeiro, o petróleo é o segundo, o petróleo é o terceiro. Basta dizer que há nações que vivem exclusivamente disso sim. e nações que cresceram, Dubai, todos os países dos Emirados Árabes, etc., o que nós estamos vendo, e não se consegue fazer com que haja uma alteração e a utilização de combustíveis fósseis
no mundo inteiro, e na quantidade, na medida em que hoje, em todos os lugares do mundo, todo ser tem o seu automóvel ou algo semelhante, os aviões que gastam uma barbaridade de combustível fóssil. Quer dizer, nós estamos, evidentemente, com um fator permanente de desagregação ambiental no mundo inteiro. E tenho visto, enfim, que nós temos mais um discurso pró-combate do que uma atuação real. Você, do ponto de vista de profundo conhecedor da matéria, você entende que haverá possibilidade, no curto prazo, de tentar mudar essa mentalidade de que os grandes produtores de petróleo terminam impondo a sua política, o que representa uma deterioração notável e cada vez mais rápida do nosso meio ambiente? Ives, infelizmente eu estou bastante pessimista. Nós, verificando aqui a situação de São Paulo, da nossa cidade, nós temos quase 10 milhões de veículos percorrendo diuturnamente as nossas ruas, nossas estradas, sem falar naqueles carros que atravessam São Paulo, caminhões que atravessam São Paulo, né, cruzando o país e parando por aqui. Ainda nem temos completo o Rodoanel. 90% desses veículos são movidos a combustível fóssil, né? O óleo diesel, gasolina. Embora nós tenhamos uma razoável frota híbrida, flex, mesmo os proprietários de carros que poderiam abastecer com etanol preferem gasolina por causa da potência do veículo. Isso faz com que os países produtores de petróleo eles se sintam, na verdade, acima dessas contingências e enquanto houver dinheiro jorrando, né, de uma forma abundante nos seus erários, eles não vão reduzir a produção. Eu vi uma única intenção dos Emirados Árabes em que o, um sheik que foi o fundador da dinastia, eles chamam de Zayed, embora se escreva Zayed, ele reuniu 25 tribos e disse assim: nós temos um produto que é finito, o petróleo vai terminar. Então, nós vamos continuar a explorar petróleo, mas para cada euro, para cada dólar que nós conseguirmos com petróleo, nós vamos destinar dois para fazer uma transição energética, porque o petróleo vai acabar. E esses Emirados, eu testemunhei quando secretário da Educação do Estado, eles promovem um concurso nos 5 continentes, tentando fazer com que as escolas incentivem os seus alunos a ter uma autonomia energética. Então, eles falam: a escola que conseguir não precisar comprar energia das concessionárias, não precisar importar eletricidade, mas ela puder resolver a energia, a sua necessidade de energia com invenções dos próprios alunos, nós vamos dar um prêmio. E aqui em São Paulo, uma escola do interior ganhou 2 anos seguidos esse prêmio. Os alunos e o professor de geografia, de ciências, foram para Dubai e Abu Dhabi conhecer as cidades inteligentes que vão, aos poucos, se eh, dispensando o petróleo. Mas é um pequeno exemplo, né, que não se propaga. Então, daqui a 10 anos, talvez não exista mais a floresta amazônica, o Pantanal, que era a região mais úmida do planeta, pegou fogo. Nós temos todos os biomas em chamas.
E isso me lembra, Ives, aquela história dos sapinhos que estavam numa panela, gostando da água que estava morninha, só que a água começou a esquentar, ferveu e eles ficaram ali dentro. Parece que nós estamos assim, o governo brasileiro, não é? Não dando a menor intenção àquilo que acontece, já está acontecendo. Porque episódios como do Rio Grande do Sul, em passar, se insaram, ocorrência remota que vai acontecer daqui a 100 anos, não vou estar aí, quem vier que se arrume, quem vier, quem estiver aqui se vire. Não, as coisas estão acontecendo já. E nós não temos condições de prometer que vamos salvar vidas quando vierem esses fenômenos extremos, não é? Porque nós sabemos que eles virão, os cientistas, a ciência cansou de avisar, agora quem fala é a natureza, e ela fala com a linguagem dela. São tempestades, são ciclones, são estiagens, são precipitações pluviométricas violentas e nós vamos submeter a população, principalmente os mais vulneráveis, a essas tragédias, não é? Então, é alguma coisa muito melancólica e é uma tragédia também, Ives, que a população não exija responsabilidade, compostura. O governo não é, sabe, que restou de soberania é titularizado pelo povo. O povo é o único titular da soberania, não é governo, não é? Claro. E mesmo assim, por causa de uma educação de baixa qualidade, por causa de péssimos exemplos na vida pública e, infelizmente, até no sistema de justiça, a população Paga um não preço. sai às ruas, não é, Ives? A população convive com essa inércia que é trágica. E paga um preço. Meu querido Landini, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa, esse alertar dos nossos telespectadores, para aqueles que hoje são preocupados com a questão ambiental, na certeza de que cada vez mais nós temos que gritar. Eu estou convencido que é só gritando é que nós vamos conseguir efetivamente sensibilizar os governos, que mais interessados no poder do que em solucionar os problemas da população, continuam dedicados a se manter no poder e não governar como precisamos. Agradeço muitíssimo, meu querido Neline, a sua participação e meus caros telespectadores. Eu os espero novamente no próximo domingo.